Fala aí galera, tudo bem? Bom dia. Já tem um tempo que eu não posto vídeo e a gente ainda tá quarentenado, então eu decidi por que não fazer mais um, testar mais um vídeo aqui com vocês. Mas antes disso eu queria pedir para vocês curtirem a página, darem um like, tocarem ali a sineta, né? Pra, sei lá, de repente mais um vídeo apareça, você já é avisado de cara. Então, eu fui desafiado a fazer a escola dominical pela minha igreja e me surgiu um tema muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui também no meu canal. É, o texto que eu abordei está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, fala sobre toda aquela questão, né, do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito, né? E isso me lembra muito uma coisa que é recorrente na sociedade, que se chama a ética que deriva da palavra ethos, né, que tem a ver com a característica da pessoa, né, o como ela se comporta, como ela é, enfim, o que ela traz consigo impressa no seu caráter, que demonstra ali o seu comportamento. Mas a ética, de uma forma aplicada no coletivo, na sociedade, ela traduz ali o conjunto de princípios e valores dessa região. Então, o que eu estava pensando? Bom, a gente tem a ética de uma forma aplicável, né, no nosso cotidiano, e ela transforma a nossa vida, facilita a nossa vida e faz com que a gente entenda a liberdade que nós temos até que esbarre na liberdade do próximo, não é verdade? Bom, trazendo isso para a leitura da palavra, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, olha: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então eu li aqui até o versículo 18 para a gente ter um entendimento de que Paulo, né, possivelmente o escritor de Hebreus, estava falando para esse povo. Quer dizer, eles estavam vivendo ainda com uma ética muito humana, né? Uma ética que traduzia ali muitas vezes os desejos carnais, que lidavam ali com outras culturas, né? O povo hebreu que estava misturado ali com a cultura romana, do império. Então eles estavam totalmente misturados. E esse povo, quando recebe essa advertência de Paulo, é para que eles se atentem a uma ética, uma ética nova, uma ética comportamental que vem direto do trono de Deus, uma ética sobrenatural. Então Paulo está fazendo um convite para esse povo que vivia segundo as suas próprias concupiscências, segundo os desejos da sua carne. Muitas vezes eles usavam os cultos a outros deuses como uma forma de extravasar os desejos da carne, porque isso era da cultura, né? A cultura do deus Baco, Dionísio. Eles faziam uso exatamente de bebidas, de prostituição, de desejo completamente da carne, a fim de saciar a carne. Só que a gente entende que isso faz com que as pessoas voltem novamente para essas práticas, e nós entendemos que o pecado, né, por assim dizendo, habita exatamente dentro dessa questão. Mas a gente não vai abordar por essa ótica. A gente vai abordar por uma ótica onde a gente entende que Paulo está advertindo o comportamento humano dessas pessoas perante a sociedade. E principalmente a um novo coletivo, ao coletivo de pessoas que hoje são da igreja, que pertencem ao corpo de Cristo. E aqui ele continua falando sobre aqui, olha, no versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a lei, friamente, ela vai fazer com que todos os pecadores sofram sanções ou sofram qualquer tipo de retaliação, né? Digamos que a gente hoje vive numa sociedade onde as nossas leis evoluíram de tamanho que a gente não sofra mais penas tão duras quanto penas de morte. Alguns países ainda assim, porém aqui no nosso país a gente sabe que não existe a pena de morte, né? Mas a gente sabe que algumas penas podem permitir a reclusão de uma pessoa por muitos anos na cadeia. Só que a gente está tendo uma advertência diretamente aqui de um homem que tinha um comportamento, quando é impactado por Deus, né, no caminho para Damasco, ele modifica seus hábitos, ele modifica a sua ética de viver. Ele deixa de ser um perseguidor de cristão para poder ser agora um homem que vivia, né, que vive a partir de uma busca pelo caminho, pela verdade. Então Paulo ele começa a entender que o seu chamado, outrora como fariseu, praticante, ortodoxo, severo daquilo que ele aprendeu, agora ele seguia a mesma cartilha, só que atribuindo agora o amor a toda a sua fala. Ele já tinha toda essa lei, ele já tinha todo esse aparato teologal, digamos assim, para poder proferir tudo aquilo que ele já tinha proferido antes, mas agora ele recebe exatamente a essência de tudo, que é o amor. Então, nessa nova ética gerida pelo amor, né, o Espírito Santo ele faz um fruto em nós, e o fruto ele gera todo esse coletivo que nós acabamos de ler. Essa ética sobrenatural, ela vai fazer com que a nossa ética humana ela seja permeada por algo completamente divino, que é o amor. Não tem outra coisa a ser colocada nas nossas práticas diárias que faça com que a nossa compaixão, a nossa empatia, toda a nossa forma de enxergar o próximo possa melhorar. Se nós não tivermos amor no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, a gente não consegue promover vida. E a gente não consegue distanciar os objetivos de Deus. Aliás, a gente não consegue distanciar os nossos próprios objetivos daquilo que realmente precisa ser. Então, de fato, quando a gente fala de amor, a gente fala de emprego, de algo valioso. A gente fala exatamente da essência do nosso Criador. Então nós precisamos trazer o amor para os nossos atos. Essa nova ética, esse novo comportamento vai fazer como Paulo fez, começou a se importar com quem ele antes perseguia. Ele passou a escrever cartas, muitas delas escritas dentro da prisão em Roma, onde ele ficou até sua morte. E esse homem se importava com todos aqueles que um dia ele lançou uma palavra. E como a palavra não volta vazia, essas pessoas começaram a viver em comunidades. E elas precisavam reforçar a sua nova visão. E as cartas de Paulo estimulavam essa nova visão, esse novo comportamento, essa nova ética. Então a ética humana, ela precisa da ética sobrenatural. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ética sobrenatural, mas eu trago algo dos meus pensamentos dessa quarentena, algo que tenta promover vida, algo que tenta promover algo completamente proveitoso para esses dias. A gente precisa entender que a nossa ética humana, ela precisa ser alicerçada pela ética sobrenatural, não é verdade? O Espírito Santo conta conosco para a gente ir além, de Jerusalém, de Samaria, até os confins da terra. Mas mais do que ir com um proselitismo frio e rigoroso, a gente ir com o nosso comportamento.
São Francisco de Assis deixa algo maravilhoso para a humanidade no seu comportamento, né? Ao ponto dele chegar e deixar registrado na história. Se for pregar a palavra, né? Essencialmente é isso. Se você for pregar a palavra, se preciso for, que você use palavras. Resumo, enfim, o seu comportamento tem que falar muito mais do seu Deus do que as suas palavras, não é verdade? Então, gente, fiquem com Deus, que vocês possam ter um dia proveitoso, que essa palavra singela, simples, possa entrar no seu coração de alguma forma e que a gente possa começar a trocar mais ideias por aqui, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau!